Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agora aqui no canal, tá? Então, hoje a gente vai falar da combinação do trevo com as nuvens. Gente, olha só, quando essas duas cartas se juntam, não é apenas uma sorte atrapalhada, vamos dizer assim. É assim como se a vida estivesse dizendo assim, ó, oportunidade está aí, mas será que você consegue enxergar? Sabe, gente, é aquele momento assim que a gente pode ver que o universo, ele dá uma chance. Ele dá uma chance, mas o que acontece com a mente da gente? A mente da gente cria uma neblina enorme. Então, podemos dizer que é a sorte batendo na porta. Enquanto essa sorte vai batendo, a insegurança apaga a luz da sala, né? Então, para a gente poder entender essa dupla, primeiro a gente precisa sentir a energia de cada carta separadamente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro precisa lembrar que o trevo é aquela sorte rápida, inesperada, momentânea. É como se o universo estivesse assim piscando para você, né? Vamos dar esse exemplo. É como quando a gente encontra assim a solução do nada, quando a gente recebe uma mensagem que muda o clima, né? Quando a gente tem uma ideia brilhante, quando a gente ganha uma ajudinha do destino. Gente, não é algo assim gigante, não é nada, não é nada gigante. É uma coisa que melhora o dia da gente, que abre uma portinha, que traz esperança, que traz leveza. É como se a gente dissesse assim, ufa, até que enfim uma coisa boa, tá bom? A nuvem, gente, a gente já sabe que é aquela carta de quê? De instabilidade, de dúvida, de confusão mental, emocional. É aquele momento em que a gente não tem certeza de nada, né? Que a cabeça fica oscilando, o humor da gente vai mudando, a gente vai pensando em mil coisas ao mesmo tempo e nenhuma das coisas parece que é certo, né? Então, é aquele momento que a gente está de ansiedade, insegurança, má interpretação, mal entendidos, pensamentos nebulosos, ou é até aquele momento em que as pessoas, sabe, a gente, não as pessoas, mas a gente confunde as coisas em vez de clarear, tá? Então, imagina só, o trevo trazendo uma oportunidade e as nuvens cobrindo a sua oportunidade com incerteza. Gente, tipo assim, por exemplo, a sorte vem, mas a mente atrapalha. A vida entrega algo de bom, mas você não sabe se confia. Você fica com medo de se iludir, hesita, perde tempo. E, gente, olha só, como o trevo é passageiro, né? Se você demora demais, o que acontece? A chance, se manda. A chance vai embora com o vento, não é isso? Então, essa combinação, ela mostra momentos em que a sorte existe, mas que ela está escondida atrás das emoções instáveis, dos pensamentos negativos, né? Gente, não é falta de oportunidade, é falta de clareza, tá bom? Mas também tem outro lado importante que a gente precisa ver. O que acontece com as nuvens? As nuvens passam. A nuvem não é muro. Nuvem, o que é? É movimento. Então, o que isso significa? Significa que essa dúvida, essa confusão, essa oscilação, isso não é eterna, tá bom? Então, depois que a mente da gente acalma, a sorte reaparece, tudo vai aparecendo assim de maneira mais visível, tá? Por quê? Às vezes, tudo que você precisa é respirar. Esperar a neblina passar para a gente poder o quê? Para a gente poder agir, não é isso? Trevo e nuvem, gente, o que pode dizer assim? É a vida perguntando pra gente: você consegue acreditar no positivo mesmo que tudo pareça confuso? Você confia na sua intuição mesmo com medo? Você enxerga a oportunidade mesmo em meio do caos? Porque se você conseguir,
o que que acontece? A sorte, ela se manifesta com mais força ainda. Então, agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai se aprofundar nas áreas da vida, porque essa dupla aqui vai falar muita coisa pra gente. Então, vamos considerar primeiro. A gente falando de quê? De amor, né? Quando a gente fala de amor, pode haver uma oportunidade de aproximação, de reconciliação ou de conhecer alguém. Mas a gente está tão confuso que o quê? Que atrapalha. Aí aparece mal entendido, insegurança, ciúme, medo de se machucar. Tudo isso pode bloquear essa coisa boa que está vindo aí. Porque, às vezes, a pessoa gosta. Sim, ela gosta, mas ela não demonstra. Ou se ela demonstra, ela se afasta. Sabe aquela vibe assim, eu quero, mas tenho medo? Não é isso? Não é verdade? Então, é bem assim. Agora, olha só, na saúde. Melhoras a gente pode ver na saúde que realmente vem melhoras, vem, porque o trevo ele fala muito de melhoras, perdão. Fala muito de melhoras, mas os sintomas podem oscilar. Um dia pode estar bem, no outro está estranho. Por quê? Pode ser algo emocional afetando o corpo, tá? Também pode indicar dúvidas no diagnóstico, necessidade de uma segunda opinião, porque o trevo mostra que tem um alívio possível. Mas o que as nuvens diz? Calma, calma, entende direito antes de agir, tá bom? Nas finanças, a gente sabe que pode realmente surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro, de resolver algo, mas a pessoa não pode confiar e não pode interpretar errado, tá? Tem que tomar cuidado para não interpretar errado, porque a instabilidade momentânea, oscilação de renda, decisões financeiras confusas, porque a chance ela até existe, mas precisa o quê? Precisa de clareza, planejamento, tudo para não agir com impulso ou agir com medo, tá bom? No trabalho, a gente considera o trevo em nuvens que vai ter convite, ideias, aberturas até podem aparecer, mas junto com essas ideias vem o quê? Vem incerteza, vem pessoas indecisivas, ambiente instável, comunicação truncada, pode haver boatos, pode haver desentendimento, pode haver dúvidas sobre o caminho certo, entendeu? É bem assim. No lar, o clima tá nebuloso, gente. Isso aqui é clima nebuloso de verdade. Ninguém se entende direito o que o outro quer. Pode haver uma tensão, mudança de humor, insegurança emocional, mas também pode aparecer o quê? Uma oportunidade de resolver algo. Desde que exista diálogo sincero e o quê? Paciência, né? Então, a gente tem que entender que quando tem trevo e nuvem dentro do lar, a gente tem que segurar a onda mesmo. Por quê? Porque a coisa tá meio nebulosa, tá? Espiritualmente falando, o trevo, ele traz sinais de universo, né? Porque o trevo, ele traz sinais de universo, mas a nuvem, o que ela faz? Ela traz ruído mental. Ou seja, a intuição tá falando, mas a mente está o quê? Atrapalhando. Porque a pessoa pode até sentir algo, ela pode sentir algo, mas ela não confia, A pessoa está recebendo mensagem espiritual, mas a dúvida faz o quê? Que a pessoa se perca nisso, não é isso? Então acaba sendo uma confusão, uma coisa meio nebulosa. Então, gente, para finalizar, a gente tem que entender que trevo e nuvens não significa que a sorte foi embora, não. Significa que a sorte está ali, mas ela tá meio que encoberta. É como se o universo dissesse assim pra gente, olha, eu dei a oportunidade, agora você precisa confiar. Você precisa manter a calma, enxergar além da confusão, tá bom? Por quê? Porque às vezes a sorte, né, não é algo externo. Não é, cara. Às vezes é uma coisa interna, tá? Então, gente, se você gostou do vídeo, deixa o like, por quê? O like, gente, ajuda muito o canal. Então, se inscreve, ativa o sininho, né? Continua aqui comigo, gente, pra gente entender cada combinação do baralho cigano com o quê? Com bastante profundidade. Beijo a todos e bye, bye!